Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui, e eu não demorei nada para ver a segunda temporada da série policial Dark Winds, que tem lá na Netflix, que é estrelada, coproduzida, corroteirizada por membros da comunidade indígena dos Estados Unidos. No caso, a história se passa numa reserva Navajo, mas você tem pessoas de várias etnias trabalhando ali, né? Esta série policial é baseada em uma série de livros escritos por um autor branco, um jornalista lá que entre os anos 70 até o começo dos 2000 publicou um monte de histórias, então tem bastante material. Esta segunda temporada, ela tá mais ágil, no sentido de que o ritmo dela é mais rápido, muito mais confiante e mais enxuta do que a primeira, no sentido de que, por exemplo, a primeira você tinha aquele vendedor de carros que era safado, mas era certo alívio cômico e tal. Nesta temporada você também tem alguns momentos de alívio cômico, mas as três personagens principais, né, que são os policiais, eles têm as suas trajetórias bastante bem traçadas e que vão se entrelaçar, né, no sentido de histórias policiais e casos sociais, né, porque está tratando dos índios no começo dos anos 70, então preconceito e tal. E história paralela maior, assim, você vai ter envolvendo ainda aquele caso da esposa, né, do tenente e daquela menina que teve nenê, toda aquela história de que o governo financiava programas de esterilização, né, de índios sem a permissão deles. Isso vai como trama paralela porque a esposa do tenente precisa de uma história. E como eles têm aquela história do filho perdido, né, que vai ter muito importante nessa história para a trajetória do tenente, isso é muito boa nessa segunda temporada. Só que antes de falar sem spoilers sobre ela, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Essas personagens, especialmente, os policiais especialmente, né? Mas não só, eles não investigam, eles não estão só atrás de casos policiais, eles estão atrás de desvendar o seu próprio lugar no mundo, né? Ou os seus próprios lugares no mundo. Veja que, por exemplo, nessa segunda temporada, a gente encontra o tenente, né, tendo que investigar um caso de uma bomba lá que explodiu. E aí a gente vai ver que essa bomba e esse caso vão estar ligados com uma dor muito grande do passado do tenente. E inclusive também aí tem uma coisa. Na primeira temporada eu comentei que o tenente, ele tem que Leatherhorn, né? Liphorn, perdão. Ele sempre tinha que agir na primeira temporada, não só pensando no efeito imediato da ação, mas também no que isso poderia reverberar para o seu povo. Nessa segunda temporada, a história vem muito mais para dentro dele, chega muito mais perto do emocional dele. Se ele vai conseguir fazer com que as suas ações repercutam de forma boa para o povo dele ou não, você vai ter que assistir, né? A policial, ela também está procurando o seu sentido de vida, porque tem os casos, as coisas que ela está investigando, e claro, ela vai ficar investigando junto com o tenente o caso da bomba, que depois vai ter um contratado, blá 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 lá, uns tipo de um cara malvado pra burro ali, loirão. Mas ela também vai estar procurando a sua identidade, porque ela está pleiteando um cargo em outro lugar, para que ela possa ter mais ação, talvez. E o mocinho que era do jovem, né, que era do FBI na primeira temporada, ele saiu porque ele estava se sentindo usado, né? Nessa segunda temporada, ele é um detetive particular. E aí uma ricaça, bem ao estilo noir mesmo, mas perceba como ela usa oxigênio, é um noir meio detonado, né? Meio irônico, assim.
uma ricaça contrata esse jovem aí, índio, detetive índio, para achar uma coisa do marido dela. É claro que essa investigação particular vai se ligar com a do tenente e a da nossa sargento Byrne, né? Mas no caso do nosso menino, ele se sentia usado pelo FBI na primeira temporada, né? Ok, na segunda temporada ele continua sendo usado ainda, porque ele está usando são pessoas ricaças particulares que estão usando o talento dele. Ele ainda não descobriu como que ele faz para usar o talento dele para ele ou para o povo dele, né? E aí é claro, você vai ter a história policial que vai ser assim bem porque assim, essa bomba e esse ricaço que sumiu uma coisa do cofre dele lá, ou o cofre dele, é claro que essas coisas vão estar ligadas. Vai ter um matador de aluguel lá, assim, muito bravo, e algumas cenas de perseguição e ação. Tem uma cena de perseguição no hospital, em um hospital, com tudo vermelho, assim, porque o alarme de incêndio foi ligado, né? É uma temporada bem boa, gente. E é claro, né? Como eu falei, essas duas coisas elas vão se encontrar, né? As investigações elas se encontram e o dilema moral ali vai ser, no caso, o tenente, que o Lip Horn, ele é o coração da série, né? O ator é maravilhoso. E então, como ele vai lidar quando ele descobre que o caso tem tudo a ver com o passado dolorido que ele achava que tinha mais ou menos superado, mas não tem. E aí vai ter, né? Você vai ver o que vai acontecer. E é claro, eles acabam ligando isso, no tempo da série, com coisas, por exemplo, eclipse solar, que a gente vê lá que vai ter um eclipse solar e as pessoas têm que ficar em casa. E é um barato, né? Porque ao mesmo tempo que tem um eclipse solar, que isso aí vai ser uma coisa meio dos costumes deles, também é a época em que o homem vai pousar na Lua. Tem Lua e Sol. Enfim, o roteiro ele é bem esperto e continua tendo alívio cômico de vez em quando e continua mostrando algum outro caso em que um índio vai ser vítima de preconceito, blá blá blá, com relação aos brancos, porque essa é uma das tônicas da série e inclusive dos livros, né, segundo consta, que foram escritos por esse jornalista branco. Dark Winds continua sensacional. Tchau.